E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou a Maria Clara e eu tô aqui pra falar com vocês de um tema muito importante, que é o poder de uma conversa aparentemente e propositalmente despretensiosa. Tem gente que chama de feedback, mas é muito importante a gente esclarecer aqui hoje que não existe só o feedback. Existe o fastback, existe o feed forward e todos esses nomes, essas nomenclaturas se referem a essa conversa, né? Despretensiosa e esse momento que você cria com o colaborador ou com o seu gestor, né? Porque você também pode criar esse momento com o seu gestor, não necessariamente sendo uma pessoa em uma posição de liderança. Você pode criar esse momento de comunicação para entender como está indo o seu desempenho e é muito importante e é muito legal também, né? Para quem tá fazendo essa gestão, observar o interesse da pessoa em saber que ela quer saber como é que tá o desempenho dela, né? Que ela quer saber como é que tá a satisfação, se ela tá atendendo as expectativas. Isso sempre é um ponto positivo, assim, né? Você como funcionário, como colaborador, levar, né, essa necessidade de entender de fato como você está atendendo as expectativas que os seus gestores tinham para o cargo. É algo que demonstra proatividade, né, e iniciativa, e sempre cai bem isso. Então, bora falar de feedback. Já vou pedir para você se inscrever no canal, já vou pedir para você deixar um comentário da sua experiência, se fazem feedback na sua empresa, se não fazem, porque muita gente não faz. E o que você acha do tema, enfim. Me conta aí, se inscreve, curte o vídeo, bora me ajudar, meu povo, que eu vou ajudar vocês, isso aí eu prometo. Então, os tópicos que a gente vai tratar hoje são os objetivos do feedback, algumas dicas que eu aprendi, porque na minha experiência profissional, eu trabalhava numa empresa que não fazia feedback e eu observei a necessidade dessa comunicação ser melhorada e a gente implementou o feedback, foi algo que fez muita diferença, então eu tenho algumas dicas, né, para implementar esse momento ou para melhorar esse momento, caso você já tenha. Alguns esclarecimentos sobre o que é e o que não é esse momento de conversa, né? Que eu acho super válido. Explicação do que é o feedback, feed forward e o fastback. Bora que vai ser brabo. E o que o Bill Gates disse sobre esse teminha brabo? Ele falou que todos precisamos de pessoas que nos deem feedback. É assim que melhoramos. Essa tem que ser a intenção do feedback. Que exista uma melhora, que exista um progresso, que exista uma evolução, que as pessoas queiram também, né, essa melhora, esse progresso, essa evolução. Então, é através disso, é através dessa troca, dessa comunicação. Não é para ofender ninguém, não é para humilhar ninguém, não é para lacrar em cima de ninguém. É simplesmente para que vocês possam entender o que está acontecendo, o que está atendendo as expectativas, onde a gente pode melhorar, né? E, sinceramente, eu quero saber onde eu posso melhorar. E eu espero que você queira saber onde você pode melhorar, para que você de fato melhore, para que você alce voos mais altos. E as pessoas que talvez se incomodem com a possibilidade de um feedback, de uma troca, e não recebam bem, né, essas críticas construtivas que muitas vezes vêm junto com os feedbacks, talvez elas não tenham essa mesma intenção. E se elas não têm essa mesma intenção de melhorar, se elas não têm essa mesma intenção de progredir, será que ela está alinhada com a cultura da empresa onde ela está inserida? Será que ela está alinhada com aquele ambiente? Ou se você tem essa intenção e você não recebe, né, esse feedback, será que esse ambiente é aquilo que você de fato busca, né? Se ele não te dá a oportunidade de melhorar através de uma crítica construtiva, isso são reflexões, né, que são super válidas da gente se perguntar. E foi por observar realmente a necessidade de conversar de forma aberta, de levar as coisas e de melhorar o clima empresarial que eu implementei o feedback na empresa onde eu trabalhava e foi uma coisa maravilhosa. Vou te mostrar porque a gente vai falando, vocês vão vendo que o negócio é poderoso. Então, o objetivo de um feedback é diagnosticar e gerir problemas antes que eles se traduzam em situações que afetam a cultura e os objetivos da organização. O que acontece, gente? Muitas vezes, um profissional não vai levar para você uma questão se ele não for provocado a levar. Por não querer criar uma situação de conflito, por não querer ser desagradável, por ser aquele ganha-pão dele não saber exatamente até onde ele pode ir. Mas, a partir do momento que você senta com essa pessoa e você pede, eu quero saber o que a gente pode melhorar, eu quero saber onde é que a gente está falhando com você como empresa, eu quero que você me diga onde a gente pode melhorar e eu vou te dizer onde você pode melhorar. Que assim a gente se desenvolve, assim a gente cresce juntos, né? Nosso objetivo sempre é trocar, sempre é
melhorar, sempre é progredir, né? Todo mundo quer progredir, todo mundo quer melhorar, não é mesmo? É verdade, na teoria todo mundo quer. Então, você nessa conversa, dando essa abertura, muitas vezes o colaborador, ele te leva a questões, ele te leva a situações que você nem imaginava que estava acontecendo na parte do setor dele, ou enfim, você não tem olhos em todos os lugares, e você tem a possibilidade de contornar uma situação desagradável, uma situação que pode gerar algum incômodo nas pessoas, antes que aquilo se torne de fato um problema. Você pode pegar a informação de que muitos colaboradores estão tendo problemas com um determinado colaborador, entendeu? É uma série de coisas que você acaba pescando ali naquele momento e que se aquela troca não existisse, às vezes você ia perder 4 colaboradores ótimos que estão sendo atazonados por um colaborador ruim. Ou você ia perder 4 colaboradores ótimos porque tá todo mundo de saco cheio de uma situação minúscula que você podia ter resolvido, né, em meia hora de conversa com seus gestores e ia estar todo mundo feliz. Então você realmente faz essa gestão, diagnostica problemas e resolve questões que podem ter um custo enorme para a empresa, caso não sejam trabalhadas e não sejam tratadas. Esse é um momento de troca entre o gestor e o cliente interno, porque você sempre tem que pensar no seu colaborador como um cliente interno. Você precisa pensar que aquela pessoa está ali porque ela quer trabalhar ali, principalmente se for uma pessoa extremamente competente, ela gosta do ambiente, ela gosta das pessoas, tem coisas das quais ela gosta e das quais ela se agrada e por isso ela escolhe estar naquele ambiente diariamente, né? Mas existe sim um mundo de possibilidades profissionais. Então, você precisa ver o seu colaborador como alguém que também merece essa dedicação, merece esse carinho para que a experiência dele seja positiva junto com a sua empresa. Isso é sim uma obrigação que a gente tem, porque a gente pensa, muitas vezes, antigamente, se pensava a nível de funcionário, porque já trabalho, já pago um salário, e é isso aí, já faço muito mais do que muita gente, porque eu pago no dia certo. Mas essas são ideias que já estão bastante ultrapassadas, não refletem mais a mentalidade do trabalhador atual e que de fato não sustentam, né, a presença de um bom funcionário numa empresa. Elas não são suficientes para manter alguém ali, né, que tenha uma competência, mas que não esteja se agradando do ambiente, né, ou da mentalidade interna, ou do clima. Todo mundo quer trabalhar num lugar gostoso, num lugar legal, né, e você mantém esse clima gostoso através da comunicação com os seus clientes internos. Dica número 1. O feedback tem o poder de melhorar o clima organizacional. Então, carinhosamente, prepare um momento descontraído onde a pessoa se sinta à vontade para levar questões, dificuldades e limitações, não necessariamente só profissionais. Eu gostava pessoalmente de preparar um momento gostoso com os colaboradores e eu acho que eles sentem esse carinho, sabe? Era um dia que eu chegava feliz na empresa, eu falava, hoje é dia de feedback, né? Quer um cafezinho, quer uma água, sabe? Você tá confortável, tá à vontade para falar nesse momento? Ou você prefere falar em outra hora? Pode falar agora? É ter toda essa empatia, essa preocupação de que a pessoa se sinta à vontade porque você quer que ela te leve coisas que ela só vai levar se ela se sentir confortável para levar. Então, prepara esse momento com carinho, sabe? Em vários momentos eu já falei, vamos fazer um presentinho, vamos fazer uma lembrancinha para dar no final, pelo desempenho deles nesse mês. Sabe, fazer um negocinho mesmo com cuidado, com um carinho, que às vezes não vai custar, assim, né? Mas vai fazer toda a diferença no dia, na semana, no mês daquela pessoa, ela saber que ela tá sendo cuidada carinhosamente, que ela tá sendo levada em consideração, que foi pensado em algo pra ela, que foi pensado em preparar um momento pra ela. Isso tudo já torna, né, o ambiente, o dia e a experiência daquela pessoa com a empresa é muito mais valiosa e muito mais pessoal, né? E muito mais carinhosa. Então é fazer isso mesmo com carinho, preparando o tempo, você se preparar também para essa conversa, com anotações, com observações, né, do desempenho da pessoa e levar isso tudo de uma forma muito amigável, né, muito importante. Vamos para a dica 2? Dica 2, prepare o terreno. Isso que eu acabei falando dentro do spoilerzinho ali antes. Prepare o terreno com pontuações de observações práticas do desempenho da pessoa. Jamais leve achismos. Leve dados, situações práticas que você observou de fato e fale sobre a impressão que você teve ou a forma como a pessoa agiu. Você nunca vai falar pra pessoa, porque você é muito arrogante na sua fala.
Não, né? Naquela situação eu tive a impressão de que aconteceu de fato uma arrogância na maneira como você colocou aquilo. É diferente. A sua atitude foi arrogante. Mas você não é você que é. Porque quando você fala você tá ofendendo a pessoa diretamente. Mas quando você fala que a sua atitude foi, você não tá crucificando a pessoa, você não tá condenando ela àquele adjetivo negativo. Não. Você tá falando que naquele momento, naquela situação, o comportamento dela foi tal. É muito importante que ela saiba que ela é escolhida para estar ali, né? Qualquer pessoa que trabalhe com você tem qualidades, tem muitos pontos positivos, porque senão ela já não estaria mais ali com você trabalhando. Então é importante que isso seja levado, que isso seja destacado. Se você se faz a pergunta, será que hoje eu contrataria essa pessoa? E a sua resposta é não? Então você não tem que insistir em um erro que você está cometendo de ter aquela pessoa ali. Você está tendo um prejuízo mantendo uma pessoa que você não contrataria hoje na sua empresa. Porque o fato é que tem que ser uma decisão da qual você está certo, da qual você está convicto e da qual você acredita que vale a pena manter e na qual você acredita que vale a pena insistir. Porque senão aquela pessoa tá perdendo tempo ali, tá desperdiçando o teu tempo, tá fazendo um trabalho no qual você já não acredita. E aí todo mundo tá perdendo tempo nessa conversa, entendeu? Em vez de liberar essa pessoa para viver o que ela pode viver em outro lugar que esteja mais alinhado com a mentalidade dela e encontrar alguém para você que esteja mais alinhado com as suas expectativas e com as suas necessidades como empresa. Isso aí é uma questão até de empatia com a pessoa, né? E de alto amor com você mesmo também, que não precisa ficar passando uma situação, né? Então a dica que eu dou é essa. A dica 3, gente. Deixe sempre clara a intenção de que aquela conversa resulte em um desenvolvimento entre as pessoas que se some às outras qualidades que já são realidade para que potencializem o desempenho de todos os envolvidos e atinjam os resultados almejados. Então é isso. Você vai levar pontos de melhoria na conversa com a pessoa, você vai levar pontos de melhoria, mas você vai antes disso, levar pontos positivos sobre o desempenho daquela pessoa, sobre a forma como ela trabalha, sobre a forma como ela se comporta, sobre tudo de bom que ela tem. Primeiro você vai acariciá-la e depois você vai levar o que ela precisa melhorar. É assim, gente, não sei porque psicologicamente e mentalmente eu não sei qual que é a disso, mas é assim que funciona, tá bom? E é assim que dá certo mesmo. Então, assim, se aquela pessoa tá ali na sua frente, você tá se dispondo do seu tempo pra levar pra ela uma maneira na qual ela pode melhorar, é porque você acredita que ela tem potencial pra fazer isso. Você acredita que ela vale o seu tempo, ela vale as suas palavras e ela vale aquele momento. Senão, aquele momento não estaria acontecendo, né? Porque você já tem essa consciência de que o seu tempo é valioso e que se a pessoa não quer mudar, não vai ser você falando que vai operar o milagre na vida daquela pessoa, não é mesmo? Dica 4. Elogie com a mesma sinceridade que você critica. Tudo tem que ser de verdade. As pessoas são muito sensíveis e você pode achar que você é um baita de um ator ali, um baita de um tchurubei, que você consegue dar uma passada de pano ali, mas você não consegue, meu amor. Você não consegue. Se tiver falsidade, a pessoa vai sentir. Se tiver falsidade, vai ficar claro no ambiente, porque é assim, o ser humano percebe, o ser humano sente. Então, assim, ó, elogie com a mesma sinceridade que você critica. Você vai criticar, é fato. Todo mundo tem pontos pra melhorar, né? Mas que você elogie com essa mesma sinceridade que você vai levar a crítica. Isso é muito, muito bom e muito importante, porque as pessoas sentem mesmo, né? No tom da nossa voz, na forma como a gente fala, na nossa linguagem corporal, tudo isso as pessoas sabem. E a dica 5, convide a autoavaliação com perguntas como: o que você achou da maneira como você conduziu a situação tal? Isso vai gerar uma reflexão que é de grande valia do aspecto positivo e do negativo. Então, em situações positivas, se a pessoa parar e der uma refletida na forma como ela agiu, na situação tal, digamos, ela foi muito bem no atendimento, e você perguntar para ela, o que você achou da sua atitude naquele atendimento lá com a pessoa tal?
Ah, não, eu achei que eu falei muito bem, que eu esclareci a dúvida dela, ela ficou muito feliz com a forma como eu falei. Isso gera autoconfiança, isso gera independência. E depois você falar, com certeza, exatamente, você mandou bem demais, né? A gente ficou muito feliz com a sua atitude, é exatamente o que a gente espera do nosso colaborador. E a gente fica muito tranquilo em saber que você vai levar um atendimento nesse nível para os nossos clientes, né? Isso gera uma autoconfiança, isso gera uma independência, mas é muito importante que a pessoa chegue a essa conclusão também de que ela fez um bom trabalho. Claro que você vai levar, mas se ela mesma puder refletir e perceber isso, ela já vai para um outro lugar a nível de autoconfiança, que é muito importante que ela tenha mesmo para executar funções e que seja de fato celebrado, né? O bom trabalho e o bom comportamento alinhado com a mentalidade da empresa e com os padrões da empresa. E em situações negativas, se a pessoa agiu de uma forma que não tá, né, de fato alinhada com a mentalidade da empresa, ela tem que chegar a essa conclusão também. No atendimento lá, você usou uma linguagem tal com o nosso cliente. Eu queria saber o que você achou, né, da maneira como você conduziu aquela situação. Ah, eu achei que não foi da melhor maneira, eu achei que realmente não é o meu padrão, não é o melhor que eu podia fazer, mas acabou acontecendo. Tudo bem. O importante é que a pessoa reflita, entenda que aquele não é o padrão da empresa, que não é aquilo que a pessoa deveria ter feito naquela ocasião. E na próxima vez que ela for agir, ela vai parar, ela vai pensar, ela vai se perguntar: será que essa minha fala vai estar de acordo com o que a empresa espera de mim? E se não estiver, ela não vai falar. Ela já vai ter feito um processo de conscientização e de pensamento, de reflexão sobre o posicionamento dela. E se aquilo estiver desalinhado com o que a empresa busca, ela já vai pensar duas vezes antes de fazer. Então é muito importante que essa correção aconteça também. E que você leve para ela também, né? Olha, realmente, nessa situação, não é o que a gente esperava, né? Conforme o treinamento tal, conforme nosso posicionamento sobre a situação tal, né? Mas a gente tem certeza que você tem a capacidade de melhorar nesse sentido, né? A gente tá aqui conversando e te trazendo isso justamente por acreditar que você tem essa capacidade e esperamos que você, né, olhe para essa questão, melhore e siga em frente. A gente tem certeza que você pode e é por isso que nós estamos aqui tendo essa conversa, né? Eu acho válido, sim, levar, tipo, olha, se a gente não acreditasse que você pode, eu não tava nem te falando, né? A gente tava tocando com o barco. Com outras palavras, com certeza. Alguns dados a gente precisa entender como isso é importante. 43% dos funcionários mais engajados recebem feedback ao menos uma vez na semana. Uma vez na semana, muito bom. Muito bom, porque você tá sempre em cima das questões da pessoa. Você tá sempre alinhado com o que tá acontecendo no setor dela, o que tá acontecendo na função dela, o que tá acontecendo na vida profissional dela. Às vezes na vida pessoal dela, se ela tá passando por uma situação, tu pode também fazer um acompanhamento, né, carinhoso, empático e levar isso em consideração com relação ao desempenho dela. E eu acho isso muito legal, ter essa conexão, ela saber que é um lugar de acolhimento, é um lugar onde existe espaço, né, para essas considerações. E para isso tudo ser levado em conta. 79% dos entrevistados valorizam um gestor que se preocupa tanto com o seu desenvolvimento pessoal como com o seu desenvolvimento profissional. Foi o que eu acabei de falar. São pessoas, são seres humanos e são trocas. E sinceramente, se você tá naquele momento ali com outro ser humano e você não vê uma oportunidade naquilo, de trocar um momento com alguém, de viver uma troca com alguém, sabe? De viver algo assim, além do nível profissional e de se importar com aquela pessoa a nível humano, você tá desperdiçando a oportunidade de viver aquele momento com aquela pessoa 100%, né? Então, independente da nossa relação profissional, independente do que acontecer amanhã, independente se não der certo no profissional, sempre vai ser uma pessoa na sua vida que passou pela sua vida, e se você pode estar ali naquele momento, em todos os níveis, estar ali disponível de todos os lugares possíveis, né, tanto profissionalmente como pessoalmente, para ser um apoio, de fato, daí você zerou o negócio, porque é isso realmente, sabe? É um momento de troca com uma pessoa que, acima de ser um cliente interno, é uma pessoa.
entendeu? Com a qual você pode aprender, com a qual você pode se desenvolver, que pode te levar críticas construtivas, porque não é só você que pode levar, essa pessoa também pode te levar questões. E eu acho que nada mais é do que uma grande oportunidade, né? Então, você se importar no nível pessoal também fala muito sobre você como gestor e o seu posicionamento como pessoa, que realmente influencia grandemente tudo. E olha, 79% não é pouca coisa não, hein? Era numa empresa enorme que eles fizeram essa pesquisa. Então, o funcionário também é 2,4 vezes mais engajado por receber feedbacks. Engajado com as causas da empresa, engajado com a comunicação da empresa, engajado com o padrão da empresa, engajado com os resultados que a empresa quer alcançar, engajado em fazer o melhor pela empresa. Gente, 2,4 vezes mais é muita coisa. É muita coisa. Então, isso é muito importante, que a pessoa esteja disponível para fazer aquilo que a empresa quer que seja feito. Porque senão, não será feito. Se não for o teu cliente interno fazer, ninguém vai fazer. Porque é isso que ele tá ali para fazer, né? Para engajar, para participar, mas assim, ó, isso depende da comunicação interna, isso depende de como ele se sente acolhido, isso depende de como ele é comunicado das coisas. Então, tudo isso está relacionado e tudo isso é de grande peso, né? Isso é o que as pessoas vão ver da sua empresa. A forma como ele tratar o cliente é como as pessoas vão ver a sua marca. Então, ele importa, como ele está se sentindo importa, e como ele vai levar aquilo que você quer que seja levado importa. E ele vai levar 2,4 vezes melhor se você tiver uma comunicação eficiente com esse seu cliente interno. Então, assim, ó, é bastante coisa. Então, o feedback e essa conversa, de maneira geral, é um momento de alinhamento de expectativas, entender a lógica do agir do outro, identificar sentimentos e gatilhos, ouvir e falar. O que é importante no identificar sentimentos e gatilhos e entender a lógica do agir do outro? É muito importante que na minha comunicação, por exemplo, em uma situação em que o cliente interno não se comportou da maneira como a empresa gostaria que ele se comportasse, você entenda, não, ele agiu assim porque ele se sentiu da maneira tal. Porque como eu falei na aula de inteligência emocional, a forma como a pessoa se sente vai conduzir os pensamentos dela, que vai conduzir as atitudes. Então, assim, o que foi que ele sentiu? Qual que foi o gatilho? Qual que foi o sentimento que conduziu aquele agir, né? E é isso que a gente precisa compreender, às vezes, pra gente ver, não, a questão raiz aqui é esse medo. A questão raiz aqui é essa dor, essa dificuldade. Então, é nisso que a gente tem que trabalhar e é nisso que a gente tem que levar a nossa comunicação, né? A gente precisa fazer esse mapeamento e ter essa compreensão, né? Alinhamento de expectativas do que está acontecendo na empresa, das mudanças, do cargo, de tudo isso. Isso é muito legal que seja um momento, né, da gente entender onde essa pessoa quer chegar e se a gente tem como levar ela a esse lugar ou não. Porque a pessoa que quer chegar num lugar onde a empresa nesse momento não pode chegar, ela eventualmente vai se sentir frustrada e as chances dela te deixar na mão por encontrar uma vaga que esteja mais alinhada com aquilo que ela busca são grandes. Então é muito importante que aconteça esse alinhamento de expectativas e que se você vê uma discordância muito grande entre a expectativa dele e a sua possibilidade, você realmente se prepare, né? Ou tenha algo, uma cartinha na manga ali para essa situação eventualmente que pode acontecer, né? E ouvir e falar, eu deixei o ouvir na frente do falar, porque é realmente um momento que a pessoa tem que se sentir muito à vontade para falar. Então você tem que estar muito disponível para ouvir, né? Você tem que ouvir de um lugar de empatia, de um lugar, né, de sororidade e de um lugar onde a pessoa se sinta acolhida, né, ao falar. E somente depois disso é que você vai levar alguma coisa, alguma questão, né? Então que seja um momento que você começa com uma pergunta tipo: e aí, como é que você tá se sentindo? E deixar a pessoa desenrolar aí nessa fala e nessa resposta com relação a esse tema. Então esse não é um momento de ansiedade, não é um momento pra pessoa ficar, meu Deus, vai ter feedback, meu Deus do céu, o que eu faço, como é que eu ando, como é que eu respiro nessa situação. Não é um momento pra acontecer nada disso. Não é um momento de confusão,
Não é um momento para a pessoa se sentir confusa do que está acontecendo, não é um momento para a pessoa não entender o que você está levando. É um momento para ter muita clareza e muita certeza do que está sendo levado e do que está sendo falado. Não é um momento de nervosismo ali, como eu falei, né, da ansiedade. É um momento para a pessoa estar tensa, né, e preocupada que ela vá ser de alguma forma ofendida ou que ela vai ser de alguma forma humilhada por algum comportamento. Isso é muito importante, porque às vezes a gente faz essas coisas sem querer, né? Então é bom que a gente tenha isso em mente e esteja consciente de não fazer com que a pessoa se sinta dessa forma. E não é o momento de lacrar em cima da pessoa, não é o momento de você detonar a pessoa e sair por cima, né, com alguma situação ou levar para ela alguma questão. Se você precisa fazer isso é porque aquela pessoa já não está alinhada com o que você busca. Então, realmente já não vale a conversa, talvez, entende? Então não é realmente o momento de lacrar em cima da pessoa e de sair por cima na situação, não é o momento de você ter uma conversa amigável, levar, ouvir, né, o lado da pessoa, identificar algumas questões, mas jamais de detonar ela de alguma forma, né, ou diminuir o trabalho dela, ou a forma como ela se sente por alguma questão, porque até a forma como ela se sente, se não estiver alinhada, né, com a forma como você gostaria que ela se sentisse, é dela e é própria, ela tem o direito de se sentir da maneira como ela quiser, né. Então, se os sentimentos dela, que são os que não estão alinhados com a forma como você pensa, levaram ela a agir de determinada maneira, ainda assim são os sentimentos dela e não devem ser desvalidados em momento nenhum, né? Por mais que não estejam alinhados com aquilo que você gostaria que ela estivesse experienciando emocionalmente. Então, o feedback vai falar do comportamento e desempenho da pessoa anteriormente àquela conversa. Você vai falar do mês que passou, você vai falar do que foi feito, você vai falar, né, do que de fato aconteceu no passado referente àquela pessoa com a qual você está conversando. De forward, ele já fala do futuro, ele já fala de ações, possibilidades, expectativas no que se refere ao que está por vir. Então, ele já fala do mês que vem, ele já fala dos objetivos do mês que vem para o setor, né? Ele já fala das possibilidades para o mês que vem, para a semana que vem, enfim, depende de quanto em quanto tempo você faz a sua conversa, né? Mas ele fala do futuro, né? Das ações que vão ser tomadas, da maneira como elas vão ser conduzidas, e enfim, dos projetos, das possibilidades. E o fastback, que é o meu preferido, que é o que eu mais fazia na minha vida, é tratar da situação que acaba de ocorrer no exato momento em que ela se dá. E isso é muito importante. Isso, assim, ó, é indispensável, porque você não tem como esperar passar o timing de algumas coisas. Você não tem como esperar que passe o momento de resolver uma questão. Ela precisa ser resolvida na hora que ela acontece, às vezes. E se você esperar passar o tempo, já não vai ter mais o mesmo efeito, a sua fala não vai ter o mesmo efeito, a pessoa não vai corresponder na melhoria, tem coisa que precisa ser vista na hora e corrigida exatamente na hora, ou tem coisa que acontece na hora e precisa ser parabenizada no mesmo momento que acontece. Então, assim, não tem como você perder o momento, né? E é aquela coisa que eu vou trazer depois numa frase, então não vou falar agora, mas assim, você não pode perder o time de algumas coisas, tem que ser na hora que acontece, porque senão a pessoa não vai aprender, senão a pessoa não vai entender, e você usa exatamente a situação. Se tiver passado, passou. Se tiver passado, passou. E claro que você vai levar no feedback, mas você não vai conseguir o mesmo efeito e a mesma resolução que você conseguiria num fastback. A resolução do fastback, ela é imediata e ela impõe autoridade, ela impõe respeito e ela demonstra que você está observando a todo momento, você está atento e que não será tolerado um comportamento que esteja desalinhado com o que a empresa precisa. Porque tem questões que são de fato urgentes e que elas não podem passar, e elas não podem ficar para depois. Ou também você passa a parabenizar a pessoa por uma atitude, por um comportamento que também não pode ficar para depois. Se ficar para depois vai perder um time. Então é uma salva de palmas que você puxa no meio da empresa, no meio da tarde, por uma situação que a pessoa resolveu e que ela de fato está de parabéns. E assim você incentiva ela em público e no exato momento que ela resolveu aquela questão, né, a continuar fazendo esse excelente trabalho que mereceu parabenização e mereceu parar a tarde de todo mundo para uma salva de palmas, que é uma delícia de um momento que eu adoro. Então, como diz Mário Sérgio Cortella, elogie em público e corrija em particular. Um líder corrige sem ofender e orienta sem humilhar.
Então você puxa a pessoa num cantinho se for uma situação a ser corrigida e você chama ela num cantinho e você fala: "Tchau, meu querido." Você fala com um jeitinho ali, né? Que aquela situação foi vista, foi notada, que o comportamento correto naquela situação é o tal. Você pergunta se a pessoa não tinha clareza de qual era o comportamento correto, né? Mas que a partir daquele momento está esclarecido, né? E que precisa ser executado da maneira X. E em público, né? Você elogia, você parabeniza, você puxa sua salva de palmas e você celebra realmente o bom comportamento de quem bem se comportou. Então, basicamente, resumindo aqui, é convencer, argumentar e motivar a pessoa para que ela faça aquilo que você quer da forma como você precisa que seja feito e se certificar da execução, se certificar que aquilo de fato está sendo feito da forma como precisa ser feito, né? Isso é um trabalho muito importante do líder, né? Da pessoa que faz essas trocas, que participa desses momentos de feedback. E é uma função do líder também motivar, né? Convencer a pessoa, encontrar os gatilhos emocionais que incentivam a execução de uma atividade, de uma tarefa. Não é fácil, né? Mas é algo muito importante, muito válido e que realmente, no final das contas, cabe ao líder fazer, né? Cabe ao líder levar, cabe ao líder motivar, cabe ao líder incentivar para que a execução seja a mais perfeita possível dentro das possibilidades de cada um e dentro da função de cada um, né? E se certificar, ficar de olho aberto, não dá pra dar bobeira. A dica de ouro, meu povo: anote absolutamente tudo e estude a possibilidade de execução do que foi levado. Se a pessoa levou alguma coisa e você deu a bobeira de deixar passar, isso pode gerar uma frustração enorme na pessoa. Isso pode gerar uma frustração de levei e tal, falei e ninguém tá nem aí, tá? Que é realmente a impressão que passa. Então, assim, anota tudo, estuda a possibilidade. Porque a gente queria que na área de café tivesse uma cafeteira. Você vai levar pro seu patrão, você vai levar pro responsável, ele vai estudar a possibilidade de ter uma cafeteira e se não tiver como, ele vai explicar o porquê que não tem como ter uma cafeteira e você vai levar essa explicação pros seus colaboradores, entendeu? Então, tudo você dá uma resposta, você dá um retorno, você ter anotado, você ter buscado viabilizar a execução daquilo, né? Isso é muito importante para as pessoas se sentirem ouvidas, se sentirem acolhidas e verem que você é um aliado, que você está do lado delas e que você vai tentar ao máximo fazer com que seja executado aquilo que elas gostariam que fosse para tornar o ambiente mais agradável, mais leve e mais confortável para os seus clientes internos. Eu acho que só nos resta fazer acontecer, né? Bora fazer acontecer, bora botar isso em prática. É possível, é viável e é muito, muito, muito enriquecedor para o ambiente de trabalho, para o clima organizacional, né? Para a cultura da empresa. Então vocês já sabem, né? O negócio é fazer acontecer. E eu acredito que talvez eu possa ter ajudado um pouquinho vocês a implementar isso e a fazer de uma forma eficiente e eficaz, seja qual for o negócio de vocês. Meu nome é Maria Clara, eu sou @mariabotegal no Instagram, meu blog é o skyinhabitant.com e eu acredito 100% que vocês podem, vão, devem e conseguem fazer isso acontecer. Tá bom? Até o próximo vídeo, um beijo e boa semana de muito trabalho e de muitas vitórias na vida de todo mundo. A gata não respira.